Deixa eu molhar as palavras antes de começar a falar de Dona Virgínia. Sim, senhoras e senhores, segundo vídeo do canal, com o mesmo tema, Virgínia Fonseca. Afinal de contas, a mulher não sai da boca do povo. Então, o que podemos fazer, não é mesmo? A não ser falar dela e dar aqui os nossos 2 centavos de opinião sobre o ocorrido. Assim, e nem é a última bomba da Virgínia, tá? Nem é o último assunto que a Virgínia se envolveu, a última polêmica. É a penúltima. A gente vai falar da penúltima e da última hoje aqui nesse vídeo. Bom, no dia 31 de maio teve um jogo, né, do Brasil contra o Panamá. Se você não entende de futebol, calma, tá? Ainda não é a Copa do Mundo, né? Foi só um amistoso mesmo. A gente aí que fica por fora desse universo, que não entende tanto de futebol, fica meio que perdido, né? Já achei que era a Copa que tava começando, mas não era. Foi um amistoso que aconteceu aqui no Brasil mesmo. E o Brasil foi lá e meteu 6-2 no Panamá, o que deu aí uma reavivada na nação brasileira, que agora tá muito empolgada e acreditando muito que esse ano o Hexa vem, essa Copa é nossa. Eu ouvi um amém, igreja, eu acredito muito nisso. E esse jogo foi aí, deu uma animada mesmo nos brasileiros. E o senhor Vini Júnior, ex agora da Virgínia, foi lá e fez 2 gols. Não fez mais que a sua obrigação, afinal de contas, jogador de futebol é pago para fazer gols, não é mesmo? Mas assim, ele foi lá, fez o gol, e aí? E aí que um ser iluminado, um ser de luz, assim, que não tinha o que fazer, foi lá e simplesmente puxou uma vaia, falando o seguinte, eu vou pôr o vídeo aqui para vocês ouvirem. Gente, é isso mesmo que eles estavam falando. Ei, Virgínia, vai tomar no... Pois muito que bem. Gente, homens, né? Tem que ter um escrotinho no meio da galera pra puxar a galera e mais um bando de, né, sem noção atrás. E não foi só vaia não, tá, gente? Eles jogaram bolinha de papel, aviãozinho. Foi uma algazarra, assim, gigantesca e vergonhosa. Tem hora que dá uma vergonhinha de ser brasileiro que só por Deus. Então, esse abençoado, um carioca de 28 anos, ou seja, assim, um adolescente, né, gente? Afinal de contas, né, gente, os homens estão saindo da adolescência aí por volta dos seus 40 anos. Então, 28 anos, era um rapazote, um menininho assim, né? Realmente, sem juízo ainda, sem juízo formado, sabe? E aí ele foi lá e achou de bom tom. O nome dele é Gabriel Moreira Saraiva. E ele foi lá e além de puxar essa vaia ridícula, terrível, vergonhosa, ele ainda fez uma publicação no Instagram, ele com um amigo, né? E falando ali que quem tinha puxado a vaia era ele. Ele ainda ficou todo do orgulhoso do serviço dele, entendeu? Ficou orgulhoso e ainda foi... colocou nas redes sociais com o intuito de dizer, olha, os créditos são meus. Quem puxou a vaia fui eu, entendeu? Ainda ficou feliz e contente, postou aí nas suas redes sociais. Ei, Virgínia, vai tomar no cu! Ei, Virgínia, esse cara que puxou, Virgínia vai tomar no cu! Imagina como ele não se sentiu, né? Deve ter se sentido um verdadeiro super-herói. Afinal de contas, imagina se dar um grito. E aí, um lugar que tem mais de 72 mil pessoas. Isso mesmo, 72 mil pessoas. Vão lá e grande parte dessas pessoas vão atrás de você no mesmo coro. Ele deve ter se sentido assim, um super-herói. Mas como que não fica a cabeça de uma pessoa depois de uma humilhação dessa, gente? Foi muito vergonhoso, foi muito complicado, foi algo muito forte que aconteceu. Tem um vídeo, né, que mostra a Virgínia e ela tá assim, o que dá pra você perceber no semblante dela é que primeiro ela tá tentando entender o que tá acontecendo, se é com ela mesma, e depois ela entende que era com ela. Eu, gente, teria levantado, teria ido embora na mesma hora. Mas, assim, ela entendeu que era pra ela. E, assim, o máximo que ela pôde fazer foi
aguentar. Não tinha escapatória. No dia seguinte, ela se pronunciou, ela fez uma publicação no seu Instagram falando aí de violência contra a mulher, porque foi isso que foi uma violência contra a mulher. Ela postou assim: a violência não é apenas física, ela também aparece na humilhação pública, no ataque coletivo e constrangimento transformado em espetáculo. Discordar de algo é legítimo, desumanizar mulheres nunca deveria ser. Em um outro trecho, destacando aí dados de violência contra as mulheres e essa insegurança, ela disse: enquanto o respeito for tratado como opcional, nenhuma mulher estará realmente segura. E foi isso que aconteceu, gente. Foi uma tremenda falta de respeito. Foi, sim, uma violência contra uma mulher. Foi uma humilhação pública. Isso a gente não tem, assim, o que falar. Gostem da Virgínia ou não, seja fã dela ou não, mas não tem desculpa, não tem explicação para um ato desse. Inclusive, depois que o jogo terminou, o seu Vini Júnior foi lá pro Instagram dele defender a Virgínia. Ele fez uma postagem que eu achei muito da fraquinha, sabe? Eu acho que ele devia ter botado a cara dele lá e falado alguma coisa. Mas ele fez uma postagenzinha lá e colocou: ambiente foi mágico hoje no Maraca. Entendeu? Já começou a postagem nem falando da menina. Começou falando, né, de como foi lá o jogo. Mas queria pedir com todo carinho para não ofenderem a Virgínia. Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem, porque entre a gente está tudo bem. O respeito e carinho seguem. Vamos juntos pelo Hexa. A influenciadora viu a publicação, né? E repostou, ela repostou no Instagram dela e escreveu: obrigada. Achei muito pouco, viu, seu Vini Júnior? Acho que o senhor devia ter se posicionado um pouco melhor. E essa postagem do Vini Júnior, a vaia ter sido logo após o gol do Vini Júnior, nos faz entender que ela foi vaiada por conta do Vini Júnior. Tem essa teoria, né? Muitos acreditam que foi por conta disso, mas assim, muita gente também foi defender a Virgínia. Foi algo muito forte, muito impactante, que tomou as redes sociais. Todo mundo foi lá dar os seus 2 centavos de opinião. Foram lá apoiar até a Luana Piovani, gente, que é assim a maior hater da Virgínia para todo sempre. Foi lá, quis dar os seus 2 centavos de opinião também e disse, né, que foi uma cena bizarra, horrorosa e muito desrespeitosa. E ela falou ali do machismo, né, por trás ali do comportamento dos jogadores. Então, assim, pra até a Luana Piovani, gente. E as feministas, eu tô vendo um movimentinho das feministas falando assim: mas ela nunca abraçou a causa feminista, agora nós feministas temos que apoiá-la. Gente, quem tem que fazer a parte? Temos que apoiá-la, sim, senhora. Além da Luana Piovani, o Zé Felipe também foi lá, mandou mensagem de suporte pra ela. O Luciano Huck e a Angélica também se pronunciaram. Ela tá, né, de amizade com o Luciano, agora que ela vai participar lá do programa dele, que ela vai fazer lá a cobertura da Copa. E o Luciano Huck foi lá e falou que foi um assédio moral coletivo. Ele classificou aí a atitude da torcida como violenta, desumana e cruel. Está certíssimo, eu concordo com você, seu Luciano Huck. A Angélica também foi lá e falou que ver uma mulher sendo constrangida em público nunca deveria ser entretenimento. A dona Margarida, também a mãe da Virgínia, falou lá no dia seguinte, postou um vídeo criticando duramente a postura aí desses homens e destacou o orgulho que ela tem da filha dela, que ela é uma excelente mãe, empresária, que é muito guerreira. E afirmou aí que essa agressividade toda dessa torcida não iria abalá-las. E embora ela tenha recebido apoio de muita gente mesmo, nada paga, né, gente, essa humilhação pública que ela passou. Como eu disse, né, o pequeno ser de luz lá, o Gabriel, ele postou o vídeo no Instagram dele, ele postou o vídeo da vaia, ele postou o vídeo dele falando que foi ele que puxou a vaia. E depois disso, a conta do Instagram dele foi derrubada. Sim, o Instagram entendeu o que ele estava fazendo, foi lá, derrubou a conta dele. E quando ele viu que o caldo engrossou pro lado dele, ele falou assim: preciso tomar uma atitude. O Instagram ele já não tinha mais, porque derrubaram a conta dele. Mas aí ele fez uma postagem, acho que no Instagram da esposa dele, ele sentou lá com a sua senhora no sofá, só faltou lá vestir a camisetinha branca da paz, mas eles estavam de preto mesmo, acredito que tava de luto, né? De luto pela perda do Instagram dele.
E aí ele foi lá, fez um vídeo se desculpando. Que publicamente pedi perdão pra Virgínia Fonseca, 100% de perdão. Eu entendi o que eu errei, entendi de verdade, tô aqui do fundo do meu coração só falando normal, não tem nada editado, é um vídeo simples pra Virgínia e pra todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Não fui eu que puxei, mas independente de quem puxou, da onde veio, quando, quem continuou, tá todo mundo errado. A questão é que tá todo mundo errado. Eu entendi o que eu errei e eu não vou mais cometer esse erro de verdade, Virgínia, perdão do fundo do meu coração. Só peço, já caiu meu Instagram, já as coisas já tô sofrendo as consequências que eu tenho que sofrer. Só não ataca minhas filhas, por favor. Só isso que eu peço pra vocês. Porque estão atacando minhas filhas e só isso que eu peço. Mas de resto, eu entendi, eu tô erradíssimo. Eu tô erradíssimo. Eu peço perdão pra todas as mulheres. Todas. Não vou cometer nunca mais esse erro. Era só o que restava pra ele, pedir desculpa. Que mais ele poderia fazer depois que, né, tudo já tava, a merda já tinha sido jogada no ventilador? Ele ia fazer o quê? Ele até chega a falar, né, que não foi ele que puxou. Aí depois disso, não, já tinha começado a gritar do outro lado do jogo, mas que ele puxou só ali do lado dele. Enfim, tentou explicar o inexplicável, mas de pronto, assim, o que ele realmente quis fazer foi pedir desculpa pra Virgínia. Foi dizer que ele aprendeu com o erro dele e que ele nunca mais vai cometer um erro desse. Eu achei que ele aprendeu muito rápido até, né? Foi uma lição assim, ó, que ele aprendeu super rápido. Pode ter sido assim, sabe, gente? Um lapso de momento, sabe que você faz uma besteirinha ali? Sabe? Quem nunca fez uma besteirinha ali por não pensar direito? Mas, assim, insultar uma pessoa nunca é legal. Não, sabe? Por mais que seja um ato impensado, pra que xingar uma pessoa, falar um palavrão? Então, assim, não tem explicação. Mas ele foi lá, pediu desculpa, falou que ele foi machista, que ele foi babaca. O Gabriel, ele tinha um perfil verificado que chamava Moreninha FC. Ou seja, gente, né, torcedor, né? Sabe, né? Melhor ficar quieto. Ele falou aí que antes da conta dele cair, ele até que tentou falar com a Virgínia, mandar um direct pra Virgínia. Ele viu aí, né, a proporção que tomou. E ele falou que tentou mandar uma mensagem pra Virgínia pedindo desculpas. Mas a pergunta também que não quer calar é por quê, gente? O que levou esse abençoado e todas essas pessoas, essa multidão de gente, a levantar esse coro, essa vaia aí contra a Virgínia? E aqui eu separei alguns motivos que estão falando aí nas redes sociais que foram o motivo, né, pelo qual a galera fez isso. O primeiro seria aí o término dela com o Vini Júnior. O povo do futebol ficou tudo achando ruim quando a menina começou a namorar ele. E aí, quando a menina termina, também acham ruim. Não sabe o que quer. Só que, gente, assim, o Vini Júnior foi dos melhores namorados, convenhamos, né? Assim, suspeita de, né, ter traído a moça. E ninguém fala disso, né? E os homens não vão lá, os homens não levantam a bandeira de que, nossa, sem vergonha, não, né, vive traindo a namorada, né? Não, isso não. O quanto ele deixou a desejar como homem, ninguém falou. A culpa foi de quem? Da dona Virgínia? Sempre a culpa é da mulher, né? Ninguém culpa ele. Ele mesmo não tem... Ninguém vaiou. Ninguém vaiou ele por ter sido culpado pro relacionamento terminar. Mas vaiaram a menina. E assim, jogador de futebol trair mulher é quase que assim... É quase como uma característica que o homem tem que ter para ser jogador de futebol. Não dá para você ser jogador de futebol e um homem de família. Parece que é pré-requisito para você ser um bom jogador de futebol, você ser uma pessoa que trai muito a sua esposa. E a gente sabe que beleza nos põe na mesa. Não estou falando, mas o Vini Júnior não é muito bonito. Mas depois que você vira jogador de futebol e rico, atrai tanta mulher que eu não sei da onde sai tanta mulher para ele estar atraindo assim. O cara tava com uma bela de uma mulher linda, maravilhosa. A Virgínia é muito bonita. E mesmo assim não foi o suficiente para ele. E se a gente for falar da lista de nomes de jogadores de futebol que traem as suas mulheres, esposas, namoradas, ficantes, enfim, a lista é enorme. Tem até jogador preso, né? Podemos falar aí do Robinho, né? Que ainda bem está preso. Temos aí o rei do futebol, que também é o rei da Gaia, o senhor Neymar. Esse aí, ele é o rei mesmo. Literalmente, ele tá no ranking, assim, top 1, e o dele ainda é traição com provas, né? Porque ele é casado, aí ele tem uma filha, e aí ele tem uma filha com a amante, depois ele tem outra filha, entendeu? Então, assim, a prova da traição tá ali, física,
Ele teve filha com a amante e continua sendo o rei do Brasil, melhor jogador de todos. Eu sei que o futebol dele não tem nada a ver com o caráter dele, mas ninguém falou: ei, Neymar, vai tomar no... Ei, Vini Júnior, vai tomar no... Não, ninguém falou. Foi: ei, Virgínia. E esses homens, gente, eles chegam a me arrepiar, assim, chegam a me dar nojo. E as mulheres também de lá fazer isso, se dispor, sabe? Tem pra todo tipo também. Mas esses homens, esses jogadores ricos aí, eles simplesmente entram no Instagram deles, usam lá aquilo como um cardápio, sabe? Escolhe a mulher que quer, manda um direct pra mulher, fala assim: aí, tô a fim de ti. Você quer? Te pago passagem pra Espanha, pra França, enfim, onde for que ele estiver jogando. Hotel, você vem pra cá. É um disque, é um delivery de mulher. Um total desrespeito desses jogadores e das mulheres também que vão lá e se sujeitam a isso, mas cada um com seu cada qual, não é mesmo? Vamos voltar aqui pro negócio da Virgínia. Então, assim, gente, aonde que o término foi culpa da Virgínia? Me fala. A mulher descambava do Brasil para a Espanha 3x2, levava as crianças, ia sem as crianças, fazia o que podia, trabalha que nem uma égua, porque essa mulher trabalha muito, trabalha pra caramba, ainda arrumava tempo pra ir lá, ver o bonito lá na Espanha. Se aproximou da família dele aqui do Brasil, ficava lá no Rio de Janeiro com a mãe dele, dava assim atenção, dava apoio pra família. Toda a demonstração de amor que ela fazia, parecia que a mulher tava bem apaixonada mesmo. E ele fez o que em troca? Nada, né, gente? Porque... assim, a Virgínia namorou o Vini Júnior. O Vini Júnior já não tem tanta certeza se ele realmente namorou a Virgínia. E assim, eu não sei você, mas antes do Vini Júnior namorar a Virgínia, eu nem sabia quem era Vini Júnior. Eu nunca tinha visto ele na fila do pão, gente. Eu não sabia, nunca tinha visto o Vini Júnior. Sei lá, jogadores como o Neymar. Eu parei de acompanhar futebol depois que meu pai morreu. Mas, assim, o Neymar a gente sabe quem é. Inclusive, ele já jogava quando meu pai era vivo. Mas, assim, depois do Neymar, eu não conheci mais nenhum jogador. Pra mim, ele ficou famoso. Eu conheci ele através da Virgínia. Todo mundo fala assim, ela quis surfar na fama dele. Mas pra mim, por exemplo, tem um nicho de pessoas que foi o contrário. Que a pessoa passou a conhecer o Vini Júnior através da Virgínia. E não acho, assim, que a Virgínia ganhou, assim, muito mais seguidores. Não acho que ela ganhou muito dinheiro, real, euro. Eu acho que mais ela gastou com essa relação, porque não é barato ficar indo de jatinho lá pra Espanha. Então, que benefício essa mulher teve a não ser gostar dele? E pode ter outros interesses também, gente. Não vamos entrar nesse mérito. Cada um tem a sua opinião. Mas, tá. O que tem a ver o término, né? E ela tava muito apaixonada. Ela já tinha perdoado a primeira vez porque ela falou que ela não tinha certeza, então ela perdoava. Aí da segunda ela falou, não, agora eu não vou perdoar mais. E isso, usar o término com o Vini Júnior como motivo pra vaia, não faz sentido. O povo falou também da questão dela de uma outra polêmica que ela entrou, que ela beijou um macaco. A Virgínia, assim que terminou com o Vini Júnior, ela foi pra Dubai com a sócia dela lá, a Samara. E aí, ela protagonizou aí um episódio dela indo lá ver os animais e tal. E ela postou ela dando um beijo num macaco. Kisses. Eita, que foi, cara? Que pegada foi essa? E isso foi super mal visto. E não aí pelas questões de higiene, de zoonose, de... sei lá, direito dos animais, né? Porque beijar um macaco não deve ser do higiênico, tem uma questão de doença e tal. Mas essa foto, na verdade, só virou discussão por conta, gente, do contexto racial. Teve contexto racial nisso, foi visto como um ato de racismo por parte da Virgínia. Então, assim, o timing foi terrível, né? Acabou de terminar, toda a polêmica do término, ela foi lá, postou beijando o macaco, então... Não caiu bem assim pras pessoas, ninguém gostou. Ela foi super atacada na internet, todo mundo falou que ela tava mal intencionada e todo mundo usou aquilo como um gancho pra destilar racismo e direcionar as ofensas e comparações preconceituosas contra o Vini Júnior, entendeu? Então, assim, ela beijar o macaco, associado diretamente a racismo contra o Vini Júnior. Pra mim, gente, eu estou sendo bem sincera com vocês, não tem pé nem cabeça você ver isso e achar que é uma forma, foi racista da parte dela, por conta do Vini Júnior. Porque, assim, é você declarar que ele se compara a um macaco. Mas o Vini Júnior, a gente sabe que ele tem muitas questões com o racismo, né? Ele já foi
já sofreu muito preconceito em campo, ele fala abertamente disso. E aí, quando o Vini Júnior fala de preconceito, quando o Vini Júnior sofre racismo no campo, e ele vai e abre a boca dele e fala, gente, eu sofri racismo, todo mundo, ai, que o Vini Júnior, nossa, tudo mimimi, mimimi, mimimi. Os mesmos homens que falam que foi mimimi, que é mimimi quando o Vini Júnior fala de racismo nos jogos, é a mesma galera que foi lá ver a Virgínia. Entendeu? Então, se você usar isso como desculpa, eu vaiei porque ela beijou um macaco e ela foi racista contra o Vini Júnior, gente, também não é motivo. Nada é motivo, tá? A gente tá discutindo aqui o que o povo tá falando. Nada é motivo. Mas esse também não é. Lógico que depois dessa repercussão toda, a Virgínia foi lá nas redes sociais dela, se desculpou, falou que não foi a intenção dela, que pelo amor de Deus, ela já tinha ido naquele zoológico no ano anterior, que ela tinha postado foto do macaco e na ocasião ninguém falou nada, ela não fez essa associação. Por outro lado, as pessoas falam que ela tem que ter uma responsabilidade afetiva, uma responsabilidade social, afinal de contas, ela é quem ela tem milhões de seguidores, então o que ela fala importa, o que ela faz importa, então ela tem que ter responsabilidade com aquilo que ela faz, mas segundo ela não foi intenção, pediu desculpas e ficou muito triste, assim, por isso ter feito também o Vini Júnior ter que passar por essa comparação. Né? Imagina, ele também ficou super ofendido e com certeza foi algo muito triste para ele passar. Enfim, além das polêmicas com o término do Vini Júnior e as questões aí com o Vini Júnior em si, o povo também falou que vaiaram porque o povo brasileiro está revoltado, porque a Virgínia, ela representa as bets, ela divulga bets. E assim, meus amores, se fossem vaiar a Virgínia por divulgar bets, tinha que começar vaiando o Vini Júnior, porque ele também divulga as bets lá nas redes sociais dele, ó, e fatura milhões. O Vini Júnior, ele divulga a Betano, que é aí um dos maiores patrocinadores do futebol no Brasil. Então, assim, é muita hipocrisia, né, da torcida querer falar que, a gente não gosta da Virgínia porque ela divulga bets, sendo que os principais patrocinadores do futebol hoje em dia são bets. A Betano tá aí como exemplo. O Menino Ney, gente, tem um contrato milionário com a Blaze. É um contrato que já faz alguns anos que ele fez e vai até 2027. É o contrato, assim, mais caro desse setor de bets, de divulgar cassinos, de divulgar jogos online, poker também. Foi o contrato mais caro já feito com alguém pra divulgar. O Menino Ney tá aí divulgando todo dia. Alguém vai vaiar o Menino Ney quando ele entrar lá no campo? Não vão. E tem a galera que ficou aí muito decepcionado, com raivinha, porque ela vai trabalhar na Copa. Também não é motivo, não é, gente? Gente, a Virgínia, ela não vai pra Copa pra fazer uma cobertura jornalística, pra falar ali de técnicas do futebol, pra tá ali analisando os jogos. Meu, não é isso, ela nem vai estar falando durante o jogo, você vai assistir o jogo no outro dia, a mulher nem vai estar lá, entendeu? Ela não vai estar na transmissão do jogo, dando o pitaco dela lá, não é isso, ela só vai fazer matérias pro Domingão do Hulk. Quem assiste Domingão do Hulk? Sabe o que você vai assistir Domingão do Hulk pra saber da Copa? É só mais um entretenimento ali, não é pra entender da Copa, você assista os jogos da Copa, entendeu? E ela não vai estar lá na transmissão do jogo, não se preocupe. Ela vai estar ali falando de um conteúdo de, como as pessoas estão indo pra lá assistir os jogos, o que elas compram, o que elas fazem, enfim, do que se alimentam. Da galera que vai lá assistir, como que é os bastidores dos jogos, entendeu? Ela não vai dar pitaco na seleção brasileira e nenhum jogador, entendeu? Então não é motivo. E outra coisa, sabe? Mas, meu Deus do céu, escolheram a Virgínia, a Rede Globo. Onde está a cabeça da Rede Globo? Gente, está em mais de 50 milhões de seguidores, porque ela tem mais de 50 milhões no Instagram, tem quase 50 milhões no TikTok. Não é, assim, 50 milhões somados, não. Essa mulher tem muito seguidor. Você pode ter certeza, assim como a SBT aproveitou dela, lá nos programas, a Globo também, entendeu? Ela atrai a juventude, ela atrai o novo, ela atrai essa galera jovem que tá nas redes sociais. Então pode ter certeza que a dona Globo não tá nossa, fazendo favor pra ninguém. Pode ter certeza que a Globo vai ter muito mais retorno disso do que a própria Virgínia. Então, falar que, é porque ela vai cobrir a Copa, ela não tem know-how pra nada disso, então não era pra ela estar aí, que nem também não era pra ela estar lá no negócio do carnaval. Essa mulher não pode ter um hobby, pode querer fazer nada, também que o povo não gosta. Enfim, gente, os jogos não vão ser melhores ou piores por conta da Virgínia. Quem tem que fazer um bom trabalho são os jogadores.
os técnicos, os envolvidos no negócio, entendeu? Então, assim, eu quero que o Hexa venha tanto quanto vocês, mas humilhar a mulher não faz sentido nenhum. Ainda bem que os jogos não vão ser no Brasil, não é mesmo? Espero que os brasileiros que forem aí assistir aos jogos tenham um pouco mais de educação. E esperamos que o Hexa venha esse ano. Estou realmente muito animada pela primeira vez, assim, em anos. Eu tô bem empolgada com a Copa. Não sei se a gente tem chance, né? Mas a gente prefere acreditar, não é mesmo? Então é isso, eu espero que a Virgínia fique bem, que ela se recupere de tudo isso. Mas, gente, a Virgínia nem bem conseguiu levantar do chão dessa pancada que ela tomou lá no Maracanã e já outra bomba já caiu em cima da menina. E agora algo muito sério. Dizem as más línguas. Brincadeira, gente. Na verdade, uma reportagem muito séria com jornalistas muito responsáveis do jornal Piauí soltaram aí uma bomba contra a Virgínia, falando aí da Virgínia Fonseca. A matéria fala: Virgínia Fonseca está sendo investigada pela Polícia Federal. Essa é a notícia, a última notícia até agora, a mais fresquinha da dona Virgínia. Então, bomba atrás de bomba em cima dessa mulher. Ela tá sendo investigada agora pela Polícia Federal também. Um rolê, se vocês quiserem eu posso trazer num outro vídeo pra vocês. Mas aí é um negócio da agência dela, Talismã, e tem envolvimento com o PCC, parece também. Dá com um pouco, né? A gente acabou de ver o que aconteceu com a Deolane. Pelo amor de Deus, não pode acontecer o mesmo com a dona Virgínia, não sei. Mas se vocês quiserem saber, eu trago isso também num outro vídeo. E é isso, gente. Me fala aqui nos comentários a sua opinião. O que vocês acharam disso tudo que eu trouxe aqui pra vocês. Se inscrevem no canal. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!